a mais uma edição da 4ª temporada do podcast Nuclearcast. Eu sou Henrique Lessa e esse podcast busca discutir um pouco da cadeia e um pouco do setor nuclear no Brasil com o oferecimento da Abdan. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre inteligência, inovação e sustentabilidade com dois convidados que são de empresas não exatamente do setor nuclear, mas que têm relação, e daí a gente vai querer entender um pouquinho também como é que funciona esse arrasto da cadeia do setor nuclear, que pode ser fundamental para a economia. Eu estou aqui com o Donato Filho, que é diretor da Volt Robotics, e o André Medina, que é superintendente de inovação da construtora Andrade Gutierrez. André, obrigado por ter vindo participar do podcast Nuclearcast. Eu que agradeço, Henrique. Muito obrigado pelo convite. Donato, obrigado por aceitar esse convite para esse bate-papo aqui de previsões do futuro, quem sabe. Você é dessa área, né, Donato? Não, eu que agradeço, Henrique. É um prazer estar aqui. Um prazer também, André, estar junto aqui. E muito obrigado, né? Acho que esperamos ter bastante coisa nova para contar. Mas, Donato, você trabalha com previsão. Como é que você prevê? A gente vai ter aqui um papo legal e como é que está o setor e o setor energético, que é tão ligado à questão nuclear, para o futuro? Para que caminho a gente está andando? Olha, eu acho que a previsão é boa, né? Como é que a gente sabe o que vai acontecer é bom ou não, né? Quando a gente fala de inovação, o combustível assim da inovação é ter ideia e conseguir executar as ideias, né? E para ter ideia, normalmente o combustível das ideias são os problemas, né? Então tem bastante problema na mesa, tem bastante desafio para a gente superar. Então eu acho que tem bastante papo para ter sobre inovação. Então acho que o podcast vai ser bom. André, a Andrade Gutierrez também já tem uma relação antiga com o setor nuclear. É a construtora da usina de Angra 2, uma das construtoras. Como é que está a empresa e como é que estão as demandas aí para o seu setor, que é de inovação? A Andrade Gutierrez está inovando bastante? Hoje a Andrade Gutierrez é muito forte em inovação, né? A gente vem atuando com inovação, a gente pode falar até desde o início da empresa, né? Quando a gente começou a abrir rodovias com tratores, né? Antes não era feito dessa forma. Até agora, em 2018, a gente criou o programa de inovação aberto da empresa, né? Focado, é o primeiro programa de inovação aberto de inovação no setor de engenharia e construção. A partir daí, a gente, né, é considerada a empresa mais inovadora do setor de engenharia e construção, né, por 5 anos seguidos. Então, a gente realmente tem se destacado, né, nesse momento com inovação. Inovação, quando a gente fala, né, inovação em todos os setores, né, desde a parte, né, de nuclear, energia. Então, a gente vem tentando trazer realmente inovação para um setor que tradicionalmente não é um setor tão inovador, né? Então, tem estudos aí da McKinsey, por exemplo, que diz, né, que o setor de construção ele só é mais digitalizado que o setor da agricultura, né? Então, como que a gente consegue melhorar esse setor, digitalizar o nosso setor e trazer realmente tecnologia para campo, né? E agora vindo muito com a parte de inteligência artificial também, como que a gente consegue trabalhar isso em prol, né, da nossa empresa, entregar cada vez melhores obras nos prazos, com melhor qualidade, né, e trabalhando realmente intensivo com tecnologia, né? Então, a gente tem diversos cases aí que a gente vem trabalhando com tecnologia e inovação para realmente mudar esse setor, né, e mudar toda essa estatística, né? A gente percebe que a estatística da indústria como um todo vem melhorando a inovação e a indústria da construção tem ficado para trás. E a gente está realmente tentando mudar essa estatística, né, e sendo pioneiro nisso, né, trazendo todo o setor junto com a gente. Eu espero que vocês tenham muito sucesso nisso. Quem já teve que reformar o banheiro de casa sabe que, uma inteligência artificial faria diferença, hein? Todo o projetinho pronto, não, André? Mas eu lhe pergunto, e vocês construíram Angra 2, estão aí no páreo para Angra 3? Sem dúvida. Hoje a gente tem uma estrutura bem completa, né? A gente é uma das principais empresas aí do país, da América Latina, em termos de construção, e quem tem realmente esse porte, né, para conseguir construir uma usina, né, com tanta complexidade, né, que é a Angra. Então a gente está bem preparado, utilizando toda a parte do BIM ali, né, o Build Information Modeling, que é realmente a construção 3D. Então a gente tem todo esse trabalho de fazer esse projeto em 3D e depois fazer toda a parte no tempo. Então eu sei
exatamente cada parafuso que você vai colocar na sua obra. Eu sei de qual fornecedor que veio, faço toda a parte da logística com aquilo. Tem uma parte de excelência operacional muito forte dentro da empresa também. Como que eu consigo trabalhar todos os números, todos os dados. Então, tudo isso a gente traz de forma bem estruturada para o nosso cliente, né? Para que ele consiga gerir a obra dele, nos gerir também, né? Como construtora. Então, isso realmente traz uma qualidade para a obra final e você conseguir entender como está a obra passo a passo, como que ela vai ficar. Então, antecipadamente, a gente consegue montar esse projeto junto com o cliente, né? Então, desenhar esse projeto desde o início e depois executando conforme aquele planejamento que você consegue visualmente também olhar para esse projeto, né? Então, assim, a digitalização trouxe toda essa possibilidade. Então, quando a gente fala de BIM aqui, que no nosso setor é uma expressão muito comum até, né? Mas que poucas empresas implementam de fato o BIM de ponta a ponta, né? Que é toda a digitalização da cadeia de valor da nossa empresa. Então, a gente consegue apresentar isso. Então, hoje a gente está muito bem posicionado e utilizando o que a gente chamou desse frame de engenharia 4.0, que é trabalhando toda a parte de excelência operacional, BIM e inovação para entregar o melhor projeto, a melhor construção e a parte de suprimentos também, né? Que a gente também é uma empresa EPCista, né? Que a gente fala em engenharia, né? Suprimentos e construção. Então, a gente consegue entregar todo esse valor para o nosso cliente que vai construir, né, qualquer tipo de grande obra, né, no país ou fora, né? Então, aí eu estou falando, né, desde parque solar, parque eólico, termoelétrica, hidrelétrica, né, usinas nucleares. Então, assim, todo esse tipo de construção a Andrade já fez, tem o know-how para fazer, né, e hoje está muito bem preparada para construir, aí, por exemplo, o Angra 3, né, que é o que a gente espera, né, justamente para essa mudança, né, de estrutura energética do país, né? Então, mudança de estrutura energética e muito do que o André fala, Donato, é de inovação por inteligência. E você falou que quando há um problema, a inteligência age. Você que é o especialista eu estou aqui com dois especialistas, um em inteligência e o outro em inovação, né? Acho que é a melhor forma de definir aqui o papel de vocês dois nas suas empresas. Então, assim, e a inteligência e os dados, o que nos mostram nos ajudam nessa busca da transformação, da descarbonização, da sustentabilidade? Onde é que o teu setor conversa com o setor do André aqui, Donato? Ótimo. Primeiro que toda essa mudança que o André comentou, né, da empresa estar usando tecnologia, muitas e muitas empresas estão fazendo isso, né? Então, toda vez que a gente vai lá e assina algum software ou começa a rodar algum modelo, fazer alguma coisa assim, e aquilo funciona, né? Com certeza teve um consumo de energia por trás daquilo, né? E cada vez mais a gente fala, está na nuvem, né? O software está na nuvem, então o dado está na nuvem. Essa nuvem, na verdade, ela está na Terra, tá certo? Ela vai ser um data center, ali, um monte de equipamento que vai ficar consumindo energia de forma recorrente, né? Então, o primeiro ponto é, olha, todas essas demandas, né? Por exemplo, um data center, a gente fez um levantamento, a gente levantou o consumo de todos os consumidores que estão no mercado livre de energia do Brasil. Mais de 30 mil consumidores, hora a hora, desde 2019, né? E a gente começou a perceber, por exemplo, no caso específico dos data centers, o consumo de um data center, ele é um consumo que a gente chama de flat, né? Então, assim, você vai lá toda hora, ele é igual. Todo dia, ele é igual. Todo mês, ele é igual. É o mais flat que a gente conhece. Então, ele é constante, assim. É praticamente do mesmo jeito que uma usina nuclear gera energia. Normalmente, as usinas nucleares geram energia muito flat, né? Hoje tem tecnologia para ela ser mais flexível, mas gera uma energia constante. O consumo de data center também consome energia de uma forma constante. E aí, você me pergunta, olha, mas qual então que é a melhor fonte para um data center, por exemplo, consumir toda essa energia de uma forma limpa, né? Os data centers, os grandes, eles têm migrado para a energia nuclear. A gente tem visto alguns anúncios, né? A Microsoft contratando energia a fusão nuclear, já está um passo até na tecnologia de gerar, né? Porque Angra 1, Angra 2 é fissão, lá já é fusão. A gente viu o Google contratando energia nuclear. Depois, a gente viu o Meta, né, o Facebook, contratando energia nuclear. A Amazon contratando energia nuclear. Então, a gente está vendo contratos grandes sendo fechados. Poxa, mas por que o pessoal está fazendo isso? É porque tem um match entre o jeito que ele consome e o jeito que a energia nuclear produz, né? Você vai ter energia com um volume flat, né, como eu falei, constante sendo gerado, e ele vai estar com esse volume constante sendo produzido. Fala, nossa, então a nuclear é a melhor fonte? Não, depende do consumo, né? Então tem alguns estabelecimentos, principalmente comerciais, né,
tem muito ar-condicionado, eles têm um consumo que ao longo do dia aumenta, porque eles abrem de manhã, fica bem alto, no calor mais intenso, né? Ele é bem intenso, porque é muita carga de refrigeração, no fim do dia diminui, ele fecha e vai embora. Esse perfil de consumo tem muito a ver, por exemplo, com uma energia solar. Então, poxa, então a solução energética de para alguém consumir energia limpa, é uma usina mais flat, do outro é justamente uma energia solar. Ah, então quer dizer que a solar é melhor? Não, vai depender do perfil. Teve um cliente nosso que ele queria ser autoprodutor, ele queria construir uma usina para ele, né? E ele tinha sobre a mesa na época 2 projetos, um projeto solar e um projeto eólico. Tinha mais, né? Mas esses 2 ficaram... E ele queria saber qual que eu vou, né? Qual que é melhor para mim? E a resposta estava justamente nesse tipo de análise. Olha, vamos analisar o seu consumo e vamos analisar, né, o perfil da produção. Vamos ver quem dá mais match, né? Quem casa melhor. Porque quando não casa, quando você gera mais do que consome, vai gerar uma sobra. Essa sobra vai ser valorizada a um preço de mercado. Você não sabe quanto vai ser, você assume um risco. E quando você consome mais do que gerou, você vai ter que comprar de algum lugar. Você vai depender do preço de mercado, assumir outro risco. Se fica mais casado, o risco diminui. Então você começa a ser mais competitivo. Você consegue ter uma energia sustentável do ponto de vista ambiental, mas que te traz pouco risco na parte financeira, que também tem que ser sustentável na parte econômica, né, e financeira. Então, no caso desse cliente, a melhor fonte foi uma energia eólica. Por quê? Ele tinha uma produção que era sazonal, e essa sazonalidade dele, né, então o consumo variava mais no mês a mês, e coincidia dele consumir mais em junho, julho, agosto e setembro, que é justamente quando as eólicas geram mais, que é a tal da safra dos ventos. Então, para ele, foi melhor ter uma eólica. Então, uma das coisas que a gente tem feito bastante, né, é para cada tipo de cliente escolher a fonte que é melhor para ele ter uma energia que é sustentável, que ele fique descarbonizado, né, uma energia limpa, que ele fique descarbonizado, mas que também seja adequada, né, para mitigar os riscos que ele vai ter por entrar no mercado de energia, por estar exposto às variações de preço e tudo mais. Então a gente tenta aliar, né, com os dados, né, enxergar esses detalhes e aliar o consumo com a produção, ter sustentabilidade econômica e sustentabilidade ambiental, né, com a mesma solução, né? Você não tem que fazer as duas de forma isolada. Eu acho que é até interessante isso que ele comentou, né, a parte de trabalhar os dados para te dar a melhor resposta, né? Então, no caso aí, né, acho que o Donato falando ali até do cliente final ali, né? A Andrade hoje trabalha muito com dados também, então até para planejar, né, uma construção de uma obra. Então, imagina a complexidade de uma obra do tamanho que a gente faz. E existem vários cenários, né? Que eu acho que é o que ele comentou ali. Com dados a gente consegue gerar diversos cenários. Qual o cenário que vai ser uma obra mais curta ou mais, né, menos custosa? Qual o cenário que eu vou ter ali, né? Vai chover ou não vai chover? Então, essas previsões para a gente atrapalha mais ou não. Mão de obra vai ter escassa, não vai ter escassa. Eu prefiro investir um pouco mais, mas, né, ter a obra num curto prazo, num prazo menor, ou investir um pouco menos, mas essa obra, né, estender um pouco mais. Então, todos esses cenários, imagina, milhões de cenários tem esse. Então, a gente trabalha com inteligência artificial baseado em dados, para que a gente consiga ter essa previsibilidade ou o melhor cenário possível de fazer a construção baseado no modelo que o nosso cliente, né, está esperando. Então, a gente mapeia toda a expectativa do cliente, ele traz para a gente faz isso dentro né, de um software que a gente tem de inteligência artificial, para que dê o melhor cenário possível para aquele tipo de obra. Então, assim, usando tecnologia, usando dados para poder, né, trazer cenários para a gente e tomar as melhores decisões, né? Porque coisa que o ser humano sozinho não faria, né? Então a gente precisa de fato de dados estruturados e com uma inteligência artificial por trás, né? Dados estruturados, inteligência artificial traz eficiência operacional para as empresas. A eficiência operacional, em princípio, vai reduzir recursos naturais a serem utilizados e devem melhorar o desempenho tanto financeiro quanto a pegada carbônica ambiental de cada operação, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um custo, como você colocou, Donato, um custo energético. E daí eu perguntaria para você, André, a Andrade Gutierrez tem, inclusive, você comentava comigo antes, fora do ar, tem, inclusive, um setor dedicado aos data centers, que devem ser cada vez mais frequentes, né? Isso... na verdade, hoje a gente tem uma empresa, né, do grupo, que é a Vertin, que ela constrói, né, data centers e obras aí industriais.
justamente porque a gente sabe que esse setor é um setor em expansão, né? Então, hoje, toda a tecnologia de inteligência artificial, de dados, consome muita nuvem, né? Eu acho que o Donato trouxe aqui bem interessante, né? Que a nuvem, na verdade, está na Terra, então precisa de uma Mentiram pra infraestrutura. gente. Mentiram pra gente, né? Pô, me venderam um monte de coisa na Exatamente. nuvem. Eu acho que o legal é isso. Se está na Terra e tem, né, tem que ter isso para poder funcionar toda essa parte de tecnologia. E cada vez vai ter mais. E a gente vê também a parte aí de equipamentos elétricos, né? Então, hoje, em obras nossas, a gente já começa a estudar toda aquela parte. Como que eu consigo colocar caminhão, trator, toda a parte elétrica também. Então, isso vai gerar um consumo de energia cada vez maior. Além de toda a parte de inteligência artificial. Então, assim, o consumo de energia no mundo está aumentando. Então, a gente precisa ter condição de estrutura para poder trazer isso. E qual estrutura? Né? Uma estrutura que não, né, prejudique o meio ambiente, aí, como a parte né, que gere aí carbono. Então, a gente acaba vindo para energia limpa, e energia limpa a gente está falando aí de construção de parque solar, parque eólico, né, usinas nucleares e etc. Então, acho que é nesse momento que a gente ajuda, né, todo o país e o mundo aí também a fazer essa transição energética para energia limpa, né, tendo possibilidade de fazer esse tipo de obra no menor, né, custo ali, ou no menor benefício, tanto para, né, para as empresas que estão nesse projeto, quanto para a sociedade. Né? Então, traz uma energia limpa para a sociedade, traz mão de obra, traz toda uma parte social ali agregada a isso também. Então, acho que esse é o grande objetivo, né, acho que posso falar até do mundo aqui hoje mesmo, né? A gente está passando para isso, está entendendo que a gente deveria diminuir a parte de carbonização. A construção acaba sendo um setor, né, que se fala muito, que a gente, né, o cimento, o concreto, ele acaba, né, gerando um pouco dessa parte de carbono, né, no ambiente. Mas a gente também já tem pensado... na produção do próprio cimento, né, no caso, exato. né? E não é na obra em si, na obra em não, si na obra em si a gente tem, às vezes, os resíduos ali, né? Mas também a gente já tem começado a trabalhar com construção industrial, né? Então a gente consegue minimizar toda essa parte de resíduos, mas também na parte do cimento a gente começa a substituir esse tipo de material por outros materiais, né, que não poluiriam tanto. Então, né, a gente já pensa em fibra de carbono, como é que a gente consegue trabalhar, né, fibra de vidro, desculpa, né, como é que a gente consegue trabalhar com esses outros tipos de materiais que podem ter, né, um resultado também bem expressivo. Né? No lugar do cimento, fibra de vidro? Dependendo do que a gente está falando. Né? Porque, assim, hoje, por exemplo, eu consigo colocar postes aí, a gente falar normal, ao invés de eu fazer com concreto, eu consigo fazer com fibra de vidro. Olha então, só. tem estruturas que eu conseguiria substituir. Outras ainda não, então tudo isso depende da viabilidade econômica e também, obviamente, da segurança daquele projeto. Né? Então, depende, alguns momentos a gente consegue fazer substituições, outros não. Então, hoje a gente tem, por exemplo, tecnologia que a gente usou em Belo Monte, né, na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Um magnetizador de água, que eu utilizei isso no concreto, me deu uma economia de 4% de cimento, né, e aditivos. Então, imagina isso numa obra do tamanho da Belo Monte, que é a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, o quanto que eu não consegui economizar. Então, assim, são coisas pequenas que a gente faz, mas que a gente tem pensado em como economizar o uso, né, de algo que talvez não seja tão benéfico para o meio ambiente, mas que hoje ainda é necessário, né, a gente construir com esse tipo de concreto, porque é realmente o que sustenta, né, a maioria das construções. Né? Você disse trocando materiais assim, mas quando a gente troca, por exemplo, cimento para fibra de vidro, a gente tem um outro custo energético, que isso geralmente são formas que são aquecidas, então você vai ter um custo, você vai ter um incremento no custo de energia elétrica, por exemplo. O mesmo que vai gastar no data center para construir essa inteligência toda, tá? Não sei se está correto o meu raciocínio, mas daí eu lhe pergunto, Donato, se esse raciocínio está correto e a gente precisa cada vez mais dessa inteligência, dessa nuvem terrena, os dados que a gente já tem hoje, a gente já consegue ter uma ideia de quanto que a gente vai precisar, por exemplo, no Brasil, de novas gerações de energia? Ótimo. Então, essa questão do dado e da nuvem, né? Esse negócio do conceito da nuvem, ele apareceu muito porque, a princípio, o data center poderia estar em qualquer lugar, né? Porque a comunicação vai levar o dado até lá e depois vai trazer de volta, né? Só que conforme isso foi ganhando escala, né? Conforme isso foi ganhando escala, o pessoal começou a perceber que poderiam ter questões por aí, né? Imagina o seguinte, vamos imaginar que o documento não é digital, vamos imaginar que o documento é de papel.
Você pegaria o balanço da empresa e colocaria dentro de um armário na Polônia? Você fala, opa, não. Mas por que você está botando no data center lá? Né? O que acontece se de repente alguém vai e fala, olha, tem que desligar todos os data centers aqui, nenhum mais funciona, ou eu quero ter acesso a todos os data centers daqui, então pode ter informação confidencial da tua empresa que está lá. Eu falei Polônia de forma aleatória. Tá? Então o pessoal começou a se preocupar, né, com algumas geografias mais problemáticas do que a Polônia, e falou, eu não quero os meus dados lá. E aí tem um movimento de trazer muito data center para ficar nacional. Né? Isso, de certa forma, não é é uma mitigação de risco, mas a gente não fica livre de outros riscos. Né? A gente precisa pensar muito na parte da segurança jurídica para que aquele dado que esteja lá seja acessado por você, que ninguém acesse sem sua permissão, afinal de contas o dado é seu. Né? E aí entram outras questões aí que a gente vê, às vezes tem uma tentação, né, de muita gente querer saber tudo que a empresa fez, então me dá aqui os dados, eu tenho o direito de saber, e se isso começar a ser permeado, a gente tem uma crise de confiança, né? E isso vai colocar em xeque toda essa questão da segurança sobre a digitalização. Então, mas de qualquer forma, hoje em dia já existe um movimento de muitas empresas brasileiras que tinham o dado na nuvem, a gente não sabia onde estava, né? De falar, não, eu quero o meu dado aqui, eu quero saber em que data center ele está, eu quero ver o servidor, eu quero saber o acesso do meu servidor, quem teve acesso, quem não teve. Então, está tendo um movimento forte de trazer os data centers para serem locais, né? Isso a gente está falando já... Além da questão jurídica, tem uma questão do desempenho, né? Quando a gente cria um sitezinho e coloca no data center da Polônia, o teu cliente demora mais tempo, quem vai te acessar às vezes demora um pouco mais de tempo para acessar um data center da Polônia do que um no Brasil, por exemplo, se a maior parte do teu público é brasileiro, mas não? essa velocidade hoje ela é muito, muito rápida. Você nem sabe onde o seu site está e você está acessando e tal. Né? Você está com o documento do Word trabalhando e ele está salvo na nuvem. Ele pode estar no México, ele pode estar na Índia, ele pode estar na China, ele pode estar nos Estados Unidos. Você não sabe onde a tua carta que você está escrevendo lá está, ou o teu artigo, alguma coisa assim. Então é muito rápido hoje porque tudo é transmitido, né, em fibra ótica, é tudo muito... a tecnologia evoluiu demais nesse sentido. Mas por segurança o pessoal tem... agora algumas empresas têm obrigado os data centers a serem locais. Isso gera uma demanda que a gente tem visto assim, de forma muito imediata, né, de 15 a 20 gigawatts, né, de demanda num intervalo muito curto, nos próximos 2, 3 anos, né, e esse número cresce bastante para os 50 giga até 80 giga até 2030. Então é algo que a gente fala, nossa, é uma empresa, é uma carga grande, né, que a gente vê começando a se instalar no Brasil. E você fala de, nos próximos 2 anos, 20 GB. 20 GB. 20 GB são 20 usinas de Angra 2, é isso? 20 usinas de Angra 2. 18 é 1.2, eu acho. Exato. É muita carga. É muita coisa, não é? Num espaço muito curto. Para quem não sou... A matemática não é meu forte, vocês dois são engenheiros, então... Assim, não, mas é muita carga em pouco tempo, e isso às vezes gera problemas. Por exemplo, o operador do sistema fala, olha, não existe rede de transmissão para instalar essa carga nesse prazo. Eu preciso de um prazo para poder construir a linha de transmissão. Né? Não tem tanta potência disponível assim, né? Não tem um monte de linha parada com sobra dessa dimensão. Né? Então, isso movimenta toda a indústria, isso movimenta investimentos e tudo para esses grandes centros de dados poderem se instalar, né, num horizonte relativamente curto aqui, né, de 2 anos. 16,6 usinas de Angra 2, 20 GB. Exato, mais ou menos isso. Matemática simples com a calculadora a gente consegue. Exato. O legal que o Donato comentou é justamente isso, né? A gente está falando muito aqui na parte de geração, mas a gente tem todo o outro trabalho de infraestrutura que é a transmissão, a distribuição. Então, assim, será que a gente está preparado para isso? Então, assim, o país também tem que fazer toda essa parte se comunicar, né? Então, assim, não adianta eu gerar uma energia lá em Angra e não conseguir distribuir ela, porque não tem linha de transmissão, né, suficiente para poder fazer tudo isso. Né? E depois a distribuição, né? Acho que tudo isso. E é uma coisa interessante que a gente até estava comentando hoje cedo, que a gente precisa dessa infraestrutura para poder digitalizar as operações, ter os ganhos de produtividade, conseguir sustentabilidade. A gente também consegue governança no patamar muito mais elevado. Quando você digitaliza as informações, você começa a colocar ali robozinhos que ficam fazendo vários testes nas informações. Opa, peraí, hoje eu vendo o meu produto de qualquer fábrica, de qualquer lugar. Eu vendo a 100. Mas hoje saiu uma nota a 140 e uma a 70. Peraí, por quê? O que aconteceu de errado? Né? Isso, sem os algoritmos, sem ficar a digitalização das informações, você pensa, teria alguém olhando nota a nota, iria achar um valor,
né? Ia fazer isso uma vez a cada 3 meses por amostragem, né? A hora que fecha o balanço da empresa, uma auditoria e tal. Agora não, você faz isso todo dia, né? Então, o nível de governança da empresa, a confiabilidade das informações aumenta muito. E conforme você vai aprendendo, opa, isso daqui foi por causa de tal coisa e tal coisa. Ah, então, quando acontecer essa variação e isso acontecer, não precisa soltar alerta, só solta no outro caso. Você vai ficando cada vez mais inteligente a operação e cada vez mais blindada, né, contra fraude, contra erros operacionais. Então, tem uma questão, então a operação vai melhorando. Só que para ela melhorar, todos esses algoritmos, tudo, consomem energia. E para ele consumir energia, precisa de mais infraestrutura. E para desenvolver essa infraestrutura de uma forma eficiente, você também pode usar dado. Você pode, olha, quais são os melhores sites para eu instalar um data center, né? Essa é uma pergunta que o pessoal está fazendo. Aí você tem que cruzar vários conjuntos de informação. Informação sobre terra, informação sobre acesso à rede de energia elétrica, informação sobre tributos e incentivos tributários, informação sobre logística, você vai ter que levar um monte de equipamento, um monte de coisa. Não pode ser num lugar que a terra é super barata, a rede está passando perto, mas você não consegue chegar, né? De repente é por isso que a terra está barata, inclusive, né? Então você tem que cruzar essas informações e falar, olha, a gente brinca, o mapa de calor para instalar data center é esse daqui. Hoje o pessoal está falando muito em baterias no setor elétrico, né? Para dar flexibilidade para a rede. Onde é melhor instalar uma bateria na rede? Depende de várias informações, quanto custa se conectar, se tem terreno ou não disponível. Aí você cruza várias camadas de informação de dado, você consegue ter os ganhos de eficiência. Mas para ter esses ganhos de eficiência, você precisa de mais data center, precisa de mais informação. Então tem esse investimento que tem que vir a reboque, né, para a gente dar conta de promover esses ganhos de eficiência, né, com a energia necessária para todos esses sistemas funcionarem. Mas parece um Uhum. círculo do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Para você conseguir ganhar eficiência e inovação, você precisa de mais data center, mas daí você usa os dados para gerar mais data center, não? Na verdade, sim, você precisa de infraestrutura para tudo hoje, né? Tipo assim, né? O consumo de energia vai aumentar. Isso é fato, não tem como a gente fugir mais disso, né? Então, assim, desde da grande utilização de dados, e agora com a inteligência artificial a gente usa muito mais dados, e por isso a gente precisa consumir mais energia para trabalhar esses dados. Então, isso vai aumentar de qualquer jeito. E toda a parte que a gente fala aí, né, tá vendo, carro elétrico e etc, que está surgindo, isso vai mudar. Então, na China hoje é tudo elétrico, né? Aqui vai passar a ser, né? Aí vai ter o problema da bateria também, essas outras coisas, mas assim, isso já é fato, né? A energia vai precisar de energia. E para poder ter energia, você precisa de infraestrutura, né? Então, assim, a gente vai ter que construir estrutura para aguentar toda essa demanda de energia, né? E quando a gente está falando de demanda de energia, a gente está falando desde da geração até a distribuição dessa energia, né? Até conseguir chegar no consumidor final. Então, tudo isso demanda, obviamente, de infraestrutura. E qual a melhor infraestrutura? Aí que eu acho que os dados vão dizer, né? Que o Donato é o especialista nisso, fala assim, ó, essa aqui é a melhor estrutura para esse local, é o local mais viável, né? Então, acho que isso é o que a gente vai precisar, né? Eu acho que você falou essa questão do cachorro, né, atrás do rabo. Sim. Eu acho que esse é um ponto interessante. Eu sempre brinco com o pessoal, né, porque a gente que trabalha com energia e tal, parece que a energia é a coisa mais legal do mundo. E fala, cara, ninguém se preocupa muito, né? As pessoas, você pega a grande maioria das pessoas, né, elas vão lá e pagam a conta de energia. Ela não quer saber de onde veio e de onde não veio. Ninguém acorda num dia falando, nossa, que legal, hoje eu vou pagar uma conta, vou consumir mais, né, de energia, vou consumir mais. Ninguém fala isso, né? Porque as pessoas têm necessidades. Quando falta luz e está muito quente, o seu ar-condicionado ficou desligado, aí você fica bravo. Exatamente, já faz parte do normal. Quando você está ouvindo o podcast ou vendo o podcast e falta energia, você interrompeu a nossa conversa, daí você fica bravo, né? É mais bravo do que quando interrompe a série da Netflix, né? Mas, ó, aí o que acontece? Na verdade, as pessoas estão fazendo contas, né? E estão analisando possibilidades de fazer o que elas já fazem do jeito melhor. E, normalmente, isso depende de digitalizar alguma informação ou de usar mais energia. E aí vai acabar acionando mais data centers. Então, eles estão existindo porque existe uma demanda. E essa demanda ela existe porque existem ganhos de produtividade com isso. Vou dar um exemplo. Uma empresa, por exemplo, que tem uma frota e ela se locomove muito e ela faz as contas e fala, nossa, eu vou investir num sistema para eu otimizar as rotas da minha frota, porque aí eu vou conseguir economizar. Automaticamente, né, a hora que ela coloca esse sistema, pode ser frota de caminhão, frota de carro, né,
A hora que coloca o sistema em operação, ela tem lá os destinos, né? E o caminhão fazia um determinado percurso, agora o sistema fala, não, você faz esse outro percurso. A gente já teve casos, por exemplo, de otimizar a frota de lixo, de caminhão de lixo hospitalar. E aí, dependendo da geografia da cidade, né, valia mais a pena começar por alguns hospitais e deixar outros para o final, para você pegar as descidas com o caminhão cheio, não pegar a subida com o caminhão cheio. E isso reduz muito, né, de 7% a 8% o consumo de combustível. Mas como que conseguiu enxergar isso? A gente, a olho nu, não enxergava, o algoritmo conseguiu enxergar. Aí você imagina, essa empresa, depois de um tempo, otimizando a frota e tudo, começou a gastar mais energia elétrica, porque o algoritmo tem que rodar, tem que ser executado, né? Mas isso é muito menor, esse custo, do que todo o custo que ela reduziu na otimização das frotas. Por isso que ela fez. Então, aumentou a energia elétrica? Aumentou, mas diminuiu muito o custo de locomoção. Depois de um tempo, ela pode chegar à conclusão, poxa, eu vou trocar minha frota. Essa frota que eu uso, vamos supor, a gasolina, está me custando... A ordem de grandeza é essa, tá? A frota de gasolina está me custando R$1 por quilômetro. Eu vou trocar por frota elétrica, vai me custar 8 centavos por quilômetro. Eu vou preferir fazer elétrico. Em tanto tempo isso vai se pagar. Então, ela troca a frota. Automaticamente, você vê que ela já tinha feito uma inovação, otimizar as rotas. Fez uma segunda inovação, agora bem grande, né? As duas foram grandes. Agora de otimizar o combustível. Passou a ser energia elétrica, deixou de ser... Aí o que acontece? Vai ter que consumir muito mais energia, porque agora é energia elétrica, não é mais o combustível. Né? Vai consumir muito mais energia elétrica do que consumia antes, porque não consome mais o combustível fóssil. Então ela descarbonizou, ficou mais sustentável, só que gasta mais energia elétrica. Então aumentou o custo de energia elétrica, vai ter que ter mais data center, vai ter que ter mais software rodando. Aí você imagina, ela começou a fazer isso. Ela falou, cara, teve uma outra inovação. Qual a inovação? Agora tem uma tarifa de energia que se eu carregar os carros de madrugada, né, vai ficar mais barato. Então ela revê os turnos dela e tudo para o carro poder ficar parado de madrugada, para ela poder carregar de madrugada. Por quê? De madrugada, né, as usinas estão paradas, porque o consumo cai, está todo mundo dormindo. Né? Ou ela pode falar, não, eu vou fazer um parque solar e eu vou carregar os meus carros de manhã. Vou usar o sol para carregar os meus carros. Aí eu conecto os meus carros no parque solar, carrego os carros, eu mudo o turno de trabalho de novo e agora ficou mais barato. Cada mudança dessa teve que ter algoritmo, teve que processar dados, teve que coletar informação. O consumo de energia elétrica foi aumentando, mas o custo da empresa foi diminuindo e muito, muito mais do que esse consumo de energia elétrica. A gente não corre o risco, precisando de 20 GB nos próximos 2 anos e não tendo nenhuma perspectiva de que essa nova capacidade seja instalada, dentro de uma lei de oferta e procura, a energia elétrica começar a se tornar não competitiva, por exemplo, o seu carro elétrico? Na verdade, o que a gente existe hoje no país é uma sobra de energia. E essa sobra ela vai aumentando, pelo menos até 2028. Por quê? A hora que você anda pelas ruas e tal, você vê, por exemplo, as casas com os painéis solares, tá certo? Cada casa dessa, no fundo, era um consumidor que consumia energia da rede e falou, não, eu vou gerar minha própria energia. Então é uma carga que já existia, que passou a ser alimentada por uma usina nova, porque aquele painel não estava lá antes. Essa é o que mais, ele cresce exponencialmente. Em 2017 não tinha nada, hoje está com 5 GB médio de geração desse tipo de usina. Quanto é que a gente tem de sobra hoje? Você disse que a gente vai precisar nos próximos 2 anos no Brasil de 20 GB. Quanto é que está sobrando hoje no sistema elétrico nacional? Essa é uma boa pergunta. A gente acabou de sair de um período mais seco, né? Mas a gente está hoje com uma sobra em torno de 8 a 10 GB, tá? Hoje. Então, e ela vai chegar até 22 GB em 2028. Por esse processo de micro-autogeração? Não, esse micro é um pedaço. Mas tem muita indústria grande que está falando, não, eu vou gerar minha própria energia, eu vou me tornar um autoprodutor de energia. Quando ele faz isso, ele é uma empresa que já existe, é uma carga que já existe, mas ele constrói uma usina nova para atendê-lo. A hora que ele faz isso, o sistema não precisa mais atendê-lo, porque ele está sendo atendido. Então você está gerando capacidade nova para atender carga existente de uma forma recorrente. E isso faz essa sobra ir aumentando, e aumentando, e aumentando. E só o crescimento de consumo é que nos daria a chance de começar a reequilibrar. Então a gente vê uma oportunidade para ter data center, para fazer usinas de hidrogênio,
para interligar a América Latina. Pô, se a Argentina está com problema, se a Bolívia está com problema, se o Paraguai está com problema, a gente pode exportar energia para esses países, né, aproveitar a nossa sobra. A gente só precisa ter uma certa política pública para isso acontecer, né, que isso daí depende muito de lei, de decreto, de coisas assim. Mas a gente tem a chance de promover uma integração energética agregando muito valor para o país, porque o país tem essa questão da sobra. André, mas com essa sobra toda, falta usina para Andrade Gutierrez construir. Sem dúvida, acho que sim. A gente está aí construindo, né, os maiores parques solares da América Latina, estamos construindo termoelétricas, hidrelétricas, e agora também na expectativa aí também de construir, né, mais usinas nucleares, né? Então isso tudo depende, né, como o Donato falou, de políticas públicas ou investidores, né, privados também, quererem realmente construir esse tipo de usina. Por quê? Porque isso está sendo viável, está se mostrando viável e está se mostrando uma demanda real, né, no nosso país. Então, se tem uma demanda, automaticamente você vai ter consumo. Tendo consumo, você consegue, né, gerar receita com aquele investimento que você fez, né? E, então, assim, esses investidores, que pode ser, né, ou o governo ou iniciativas privadas, construírem esse tipo de usinas geradoras, e aí, contratando a Andrade Gutierrez, obviamente, a gente vai conseguir fazer esse melhor trabalho, né, na construção, na parte da engenharia desse projeto. Então, assim, demanda, acho que vai ter para o futuro, porque isso já é real, já está acontecendo. O Donato comentou, né, tem sobra de energia hoje? Tem, mas ainda assim vai ter maior demanda também. Então, hoje a gente tem termoelétricas que a gente construiu também, elas não atuam 100%, né, elas ficam ali de sobreaviso, né, quando a energia, né, mais barata ali, às vezes que é uma energia da hidrelétrica, aí ela entra a termoelétrica, mas no geral tem energia ali sobrando, né? Mais que isso, a demanda vai crescer, né? A gente sabe disso e vai precisar ser construída novas fontes de geração de energia. E a usina nuclear atende bastante, né, esse conceito também que a gente precisa. Então precisa ser construído, né, Angra 3 ou até mais, né, 4 e por aí vai, né? Aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, Henrique, que pega, por exemplo, esse crescimento todo da solar, né? Ela gera bastante durante o pico de geração das 10 ao meio-dia, né? Uhum. Então, para a gente conseguir atender cargas que são mais constantes, precisa, de certa forma, incentivar ou baterias, né? Ou usinas que sejam mais constantes. Ou a gente tem que começar a incentivar o consumo maior nos horários onde tem essa geração. Então, tem muita coisa para acontecer no setor em termos de ser mais corriqueiro, passar a fazer parte da nossa vida e falar, nossa, eu vou lavar roupa no sábado e não durante a semana, sabe? Mudar os hábitos, né, em função disso. Porque o fato de ter sobra, não é que tem sobra a qualquer hora, a qualquer momento. Tem sobra onde tem esses excessos de produção, principalmente nos períodos da manhã, porque está crescendo bastante solar. Então, a gente tem sobra, mas isso não significa que não precisa de obra, porque a gente vai precisar de obra para colocar, por exemplo, bateria em operação, para colocar outros tipos de usina que consigam balancear essa sobra com a necessidade em outro horário, onde não tem sobra, tem falta. Por que eu vou fazer uma térmica? Hoje em dia a gente faz uma térmica para tirar de tarde, porque de manhã está sobrando, né? Porque tem as solares, mas à tarde não, o sol vai embora, no começo da noite. Então a gente ainda necessita de obra para conseguir equilibrar isso. E aí tem um papel muito importante de uma transformação que deve ocorrer, né, do jeito de cobrar, da tarifa de energia, da consciência das pessoas, para a gente também buscar mexer com o consumo, para o consumo ir mais para onde tem essas sobras e menos para onde não tem, né? Tem vários equipamentos que você pode fazer isso, por exemplo, você pode ligar uma máquina de lavar roupa, né, de manhã, não liga à tarde. Mas só me corrija se eu estiver errado, o consumo individual do usuário das casas e famílias, ele é a menor fração do consumo nacional, né? O maior consumo ele está exatamente na indústria, na transformação, não? Não, a residência hoje, ela tem um papel, além de ser um papel importante no mercado, né? Uhum. Ele tem um papel muito importante nesse pico do fim da tarde, que ele é principalmente de residência, né? Então, se as pessoas também forem educadas e tiverem algum benefício, né, de mudar hábito, tirar o consumo do pico e tudo, a gente começa a ter mais benefícios, entendeu? Uhum. De ter essa sobra e tudo. Mas isso eu agradeço ao André e ao Donato, isso é esse maravilhoso mundo novo da inovação e dos dados que nos abre. Eu saio aqui com mais dúvidas e reflexões do que entrei aqui, mas acho que esse é um dos papéis da conversa. Não sei se eu posso te dar um exemplo prático, bem prático. Em alguns países, né, por exemplo na Inglaterra,
Você está com o seu computador, né? Seu computador está ligado na tomada. Aí você recebe uma mensagem, agora, por exemplo, às 2 da tarde. Alguém chega e fala, olha, você recebe uma mensagem, ô Henrique, eu estou vendo aqui que você está usando o seu computador. O seu computador é um laptop. O seu laptop tem bateria. Hoje, das 5 da tarde até as 8 da noite, né, a gente não vai ventar, por exemplo, né? Obviamente não vai ter sol, então a gente vai usar muitas térmicas caras. Se você, durante esse período, desligar o seu computador da tomada e usar a sua bateria, você não precisa parar de trabalhar, você continua lá trabalhando normal. Se você fizer isso, eu te dou R$10, você quer? Olha só, isso já acontece. Fala, mas por que alguém vai fazer isso com um computador? Você imagina ele mandar essa mensagem, 10 milhões de pessoas receberem essa mensagem, 20 milhões de pessoas receberem essa mensagem. Se metade sair e cumprir isso, você reduziu o pico de consumo, não vai precisar de mais daquelas térmicas naquele período, ficou mais barato. E o custo que a empresa que te vendeu energia está evitando, ela está compartilhando com você. Isso já é realidade em outros mercados, né? Então a gente tem um trabalho aqui de justamente usando dado, informação, previsão e tudo, começar a reduzir os custos da energia, mas não é cair do céu a redução, é também a partir da mudança de hábito. Então tem educação, tem comunicação e tem que ter muita tecnologia para esse sinal chegar para você, para saber depois que você realmente reduziu. Então o data center aumenta, mas o custo total vai diminuindo porque a gente vai ficando mais eficiente. Vamos torcer que na conta a gente tenha um resultado positivo. Obrigado, Donato Filho, da Volt Robotics, por participar desse podcast NuclearCast aqui da Abdan. A gente que agradece. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, André Medina, da Andrade Gutierrez, superintendente de inovação, por nos ajudar a ter esses insights e essas reflexões também. Obrigado, Henrique. Foi ótimo aqui o bate-papo. Obrigado, Donato, aí, por compartilhar, né, essa conversa aqui com a gente. Muito obrigado, André. A gente fica com todas essas dúvidas e reflexões, e compartilha. E muito obrigado a você que nos acompanha, que tem acompanhado a 4ª temporada do NuclearCast, o podcast que debate o setor de energia, que debate inovação, que debate inteligência. Um patrocínio aqui da Abdan. Muito obrigado a todos. E não esqueçam de favoritar todas as redes da Abdan e acompanhar o próximo episódio. Até lá!